estar aqui, Robson. Como é que um cara sai de Vacaria, lá no sul, na Serra Gaúcha, aquela maravilhosa, eu tive por ali, pra largar um emprego, onde todo mundo diz assim, pô, você conseguiu emprego? Caramba, não segura com todas as mãos. E você larga o emprego e se manda para uma outra empresa para ganhar menos. Que história é essa? Me parece meio loucura, não, o Maurício? Vou começar por aí a sua história. Parece um pouco loucura, mas é um fato interessante. Eu acho que é muito importante para as pessoas saberem aquilo que elas fazem bem e aquilo que elas não fazem bem, naquilo que elas são boas e naquilo que elas não são boas. Então, quando eu estava empregado e eu não tinha do que reclamar da minha vida. Você estava empregado onde? Eu estava empregado numa das maiores parceiras da IBM na América Latina. Estava seguindo uma carreira já em Porto Alegre, executiva, estava indo muito bem. Só que aí já tinha saído de Vacaria, né, para estudar em Porto Alegre. E depois comecei a fazer a minha trajetória lá. Mas eu comecei a observar que o meu valor enquanto profissional, ele aparecia na confusão, naquela bagunça de empresa que está começando. Então eu tomei a decisão de partir para o empreendedorismo e para a construção de negócios, quando eu raciocinei que realmente o meu valor enquanto profissional, Maurício, ele aparece nesse ambiente. E ele não estava aparecendo no ambiente corporativo onde naquele momento, eu trabalhava. Então foi uma decisão difícil, não foi uma decisão fácil, de largar a estabilidade, de largar a zona de conforto, de largar o que eu sabia fazer e que estava acostumado e que eu não tinha muito o que me preocupar, para empreender e para começar a trilhar uma carreira fazendo coisas diferentes, empreendendo negócios diferentes. Então foi uma decisão difícil, mas foi uma decisão importante na minha vida. Quer dizer que essa coisa de sair eu chamo de normose, você entra numa normose e não consegue sair dali. Quer dizer, virar essa mesa, como dizia aquele livro best-seller, virar a própria mesa. Você já virou a mesa, pelo que eu saiba, um monte de vezes. Então, que medo, de onde vem, o que é isso? Da experiência que você tem. Eu sei que agora você está lançando o livro Incansáveis, né, nesse convite do pessoal da DeVry. Mas o que leva essas pessoas? Você conversou com alguém? O que te deu medo? Ou aqueles que foram para lá? O que é isso? O que move você e tantos outros que estão lá no Vale do Silício fazendo essa revolução maluca nesse momento? Assim, hoje em dia, o que move, o talento, a pessoa que é talentosa, a pessoa que tem valor, hoje em dia ela sabe que tem valor. Quem é talentoso, quem tem conhecimento, sabe que tem conhecimento e sabe o seu valor. E a pessoa que é talentosa não se contenta mais hoje só com salário, não se contenta hoje mais só com vale transporte, vale refeição. Não é isso que atrai o talento. O talento, a pessoa que é talentosa, ela é atraída por uma causa, ela é atraída por um legado, ela é atraída por algo grandioso. Então, as empresas que já se deram conta disso, ao invés... Como é que eu faço para reter um talento desse? Se eu tenho uma empresa, eu tenho que reter talentos. E se o talento hoje em dia ele quer construir uma causa, quer deixar um legado, é isso que atrai o talento, isso é um processo hoje, Robson, que inverte toda uma maneira de relação entre empregado e empregador que a gente tem. Por quê? Porque, por exemplo, como é que é um processo tradicional de entrevista de uma empresa? Não chega o candidato lá e começa a se vender. Meu nome é Maurício, eu fiz isso, fiz aquilo. Esse é o processo normal. Só que, no Vale do Silício, os processos de entrevistas, como as empresas sabem que para reter o talento não é salário e vale transporte que atrai o talento, é uma causa. Então as empresas lá, o processo de entrevista é o contrário, são elas empresas que se vendem para os potenciais candidatos, para os talentos. Então os amigos meus que fazem e participam de processos de seleção no Vale do Silício são convidados pelas empresas e as empresas vão lá e se vendem. Tá aqui a nossa empresa, a nossa causa, o que a gente quer construir, o legado que a gente quer deixar para a sociedade. Então, respondendo a tua pergunta, o que essas pessoas buscam, hoje em dia, a pessoa que é talentosa, ela busca muito mais do que um simples contra-cheque no final do mês. É um marco na sociedade, é um valor, é um legado para deixar que eles estão atrás. Bem, eu teria 1 milhão de perguntas aqui num tempo exíguo. Eu tive a oportunidade de ontem ver a tua palestra lá na DeVry, e você falava, vou começar pela história das impressoras. Isso vai mudar o conceito todo. As impressoras, você pode fazer hoje uma prótese para um joelho, ou então uma parte de um avião, uma fuselagem, sei lá. O que isso muda no futuro? Quer dizer, eu não transporto mais uma peça. Quer dizer que no futuro, o quê? Eu vou trabalhar só com matéria-prima? Como é que vai ser isso, Maurício? Eu coloco, as impressoras 3D, elas estão, assim como os computadores estavam logo depois da Segunda Guerra.
Porque depois da Segunda Guerra, década de 50, todo mundo sabia que estava sendo criado o computador, mas ninguém tinha noção dos reais impactos que eles causariam nas nossas vidas. Hoje em dia todo mundo sabe que existe a impressora 3D, mas não existe uma clareza em relação aos reais impactos da impressora 3D nas nossas vidas. Quem trabalha com prototipagem de produtos, a impressora 3D hoje já mudou completamente essa relação trabalhista. Porque você consegue prototipar, principalmente peças pequenas e médias, muito rápido. Mas eu vou mais além. Imagina um mundo onde a impressora 3D, quando ela for um item tão comum nas nossas residências, assim como o computador é. Porque a impressora 3D está cada vez mais barata e, como toda tecnologia, quando ela surge, ela é muito cara no início, mas depois ela se torna acessível. Assim como as TVs de plasma, assim como o celular e assim como outras tecnologias. Então isso vai mudar completamente as relações entre indústrias, entre mercadorias, transporte, distribuição e consumo. Por quê? Porque imagina só o exemplo que eu dei ontem Sim, nós temos um público feminino de mais de 55%. Então o público do Repórter Difusora, o Google diz que é maior exatamente entre as mulheres. Então fala aquela história que você contou. Por exemplo, eu tive um colega meu no MBA, eu fiz uma pós-graduação lá nos Estados Unidos, e eu tive um colega meu francês que trabalha na Louis Vuitton, que é uma marca de luxo e de bolsas. E ele falou para mim o seguinte: uma coisa que a gente fica pensando, Maurício, lá, hoje a gente consegue vender uma bolsa de $5 mil para uma mulher que vai na loja e compra essa bolsa. Mas uma coisa que a gente fica pensando, como é que a gente vai se comportar num mundo onde essa mesma mulher vai poder comprar a matéria-prima dessa bolsa e imprimir a bolsa em casa, na sua impressora 3D? Porque isso vai acontecer, Então, olha só, o que a gente está falando aqui é de uma completa disruptura e transformação na maneira como se constrói, distribui e consome produtos do mundo inteiro, porque você vai poder fabricar itens em casa, você vai poder fabricar. Hoje em dia já se fala muito em impressão de órgãos, a medicina hoje está tão evoluída e se fala que o rim e o fígado, que são os órgãos teoricamente mais simples, vão ser impressos em 20, 25 anos, acabando com filas de rejeição de órgãos, acabando com filas de transplante, com rejeição de órgãos. Então isso é uma evolução fantástica que está para acontecer daqui 20, 25 anos. Nós temos um público enorme também entre taxistas que estão nos ouvindo agora, várias cooperativas. Fala da história do Uber. Você está numa área, para as pessoas situarem, onde é que você está no Vale do Silício? Que corporações são essas que você está ligado a várias corporações? Eu moro em São Francisco há 2 anos. São Francisco é a pontinha do Vale do Silício. O Vale do Silício é uma região na Califórnia composta de cerca de 20 cidades e é onde todas as grandes empresas de tecnologia estão. Então essas 20 cidades que são separadas entre 80 quilômetros entre as duas extremidades do vale, ali estão Google, Facebook, Uber e todas as grandes empresas de tecnologia do mundo. Então eu estou ali e eu trabalho especificamente num grande centro de inovação em São Francisco, onde surgiu o Uber, onde nasceu o Uber, onde nasceram outras empresas também. O meu escritório da minha empresa, chamada Starse, está lá. E eu estou envolvido nesse ambiente aí de criatividade, inovação e transformação. Então o Uber gerou um monte de confusões no mundo e no Brasil não foi diferente. São Paulo, Rio mais, acho que Belo Horizonte também. Ainda não chegou por aqui, mas ontem eu falava, quando eu voltava, conversando com o taxista, falou: cara, vão mexer com a gente. Falei, ouve o programa, deve estar ouvindo agora o taxista. Como é que o Uber, ele também muda, nós estamos numa fase de mudanças totalmente de paradigma. O que era o táxi antes e depois do Uber? Assim, o que a gente tem visto... Mas o táxi, a forma de de locomover. Porque o que a gente tem visto são cada vez mais empresas nascidas há 5, 10 anos, transformando setores seculares, setores de mais de um século de história. A gente vê o Uber transformando um setor de táxis que no mundo inteiro funciona da mesma forma. A gente pede táxi em São Luís da mesma forma que a gente pede em Nova York. É a mesma indústria. E ele trouxe uma maneira diferente de você pedir o táxi. E é uma empresa criada em 2010, tem 6 anos, e que rompeu, e que está no mundo inteiro. Então a gente tem visto hoje cada vez mais negócios que vêm desafiando setores inteiros que estão acostumados a fazerem o que fazem há muito tempo, e surgem empresas que mostram para esse setor inteiro que dá para fazer diferente, que dá para fazer o mesmo serviço de uma forma melhor. Então, o Uber é um exemplo aí de modelos de negócios que vem mostrando para uma indústria inteira que dá para fazer transporte de passageiros de uma forma diferente. Então, nós estamos falando aqui de um admirável mundo novo que Huxley falava lá pelos anos 50. Você falava ontem, por exemplo, mudou o processo de escolher eu quero ir para um hotel, eu vou procurar um 5 estrelas, 3 estrelas. O que mudou dentro dessa perspectiva desses aplicativos aí? Eu já vi o TripAdvisor, já fui lá dar uma olhada. O que muda?
É porque gradativamente, ao longo das últimas décadas, você, eu, as pessoas ganharam muito poder. Né? As redes sociais... O poder volta para o povo. Volta. Aquela essência lá ainda da Grécia volta para as mãos do povo, é isso? É, exatamente, porque hoje, quem tem o poder da informação hoje são as pessoas. Né? Quando a gente coloca nas nossas redes sociais que esse restaurante é bom ou esse hotel é bom, o impacto que essa postagem provoca nos nossos pares é muito maior do que qualquer mídia já teve no passado, porque é uma relação pessoal, é você falando aquilo para as pessoas. Então a questão do hotel hoje, pegando essa linha, antigamente a gente escolhia hotel, abria lá o almanaque abril, né? E via lá, esse hotel aqui tem 3 estrelas, esse hotel aqui ele diz que tem 4 estrelas. Hoje em dia não tem mais relevância nenhuma quantas estrelas diz o hotel diz ter. Porque o que importa é muito mais justo, é muito mais fair, é muito mais limpo. Quantas estrelas nós dizemos que o hotel merece ter. Isso é muito mais justo. Então a gente entrar hoje numa ferramenta como o TripAdvisor, por exemplo, o TripAdvisor é uma, existem várias. E a gente olhar lá que esse hotel, segundo 1.240 usuários, ele merece ter 4.2 estrelas, isso é justo. Porque isso é muito mais limpo, é um jogo muito mais limpo do que o hotel falar que ele tem 4 estrelas. As pessoas não aceitam mais isso. Isso desativa uma profissão. Aqueles caras que escreviam os manuais mostrando onde estão os hotéis, lembra? Até que o cara, um determinado sujeito que escreve sobre hotéis, ele ia, almoçava no hotel, só que agora tudo acontece em tempo real, cara. Exato, eu me lembro que antigamente existia empresas que faziam o tal do cliente oculto. Exatamente. Lembra? Que eles entravam no hotel, né, e faziam as avaliações. Hoje em dia a própria população faz isso, né? Bem, no meio dessa transformação que nós vivemos, como é que fica, por exemplo, essa disputa que aconteceu, o WhatsApp no Brasil, como é que você vê essa contenda entre justiça e o WhatsApp, por exemplo? Isso abre um precedente. Às vezes, um amigo meu dizendo de direito, Robson, mas se abrir uma exceção ali, isso vai quebrar, vai fazer um efeito dominó para todo mundo. Como é que você vê essa coisa? Não só no Brasil, né? Também acho que nos Estados Unidos também. Também, isso no mundo inteiro, né? O WhatsApp ele foi construído para ser uma ferramenta segura, né? Onde só remetente e destinatário conseguem visualizar aquela mensagem. Ele foi construído para isso, né? Eu tenho um colega meu que trabalha dentro do WhatsApp e desde o início o WhatsApp ele foi concebido para ser uma ferramenta extremamente segura. É por isso que hoje você transmitir dados, por exemplo, cartão de crédito via WhatsApp é seguro, porque só você e o remetente conseguem visualizar aquela informação. Então, toda essa discussão em relação ao WhatsApp que surgiu sobre abrir ou não, né? Teve a questão de a justiça envolvida, querendo pegar dados. Isso, o WhatsApp até hoje, ele bate o pé dizendo que não vai abrir, porque realmente se ele abre um precedente no Brasil, ele abre um precedente no mundo. E esse é o principal legado da ferramenta, ser uma ferramenta extremamente confiável e extremamente segura e que só duas partes tenham acesso à informação. Bem, eu quero depois do intervalo, eu vou fazer um intervalo agora. Você falava de automação de carros, já existem experiências no Vale do Silício de carros que estão rodando sem precisar de um comando, quer dizer, os seres humanos vão sair de dentro dos carros. Aí eu falava com o taxista e falei, você vai virar agora o empresário do seu carro. O cara dizia, eu tô aqui no Calhau, não sei aonde. Ele falou, tá legal, tô mandando o carro. Será que vai ser assim? O Maurício vai falar comigo já sobre isso. Os carros que já estão no Vale do Silício circulando sem ninguém, gente. Estão fazendo lá o seu trabalho. O cara fica ali no jornal, que aliás é no tablet, ou sei lá, no Futurolografia, não sei. A gente vai pro intervalo, volta já. Tô conversando com o Maurício, que tá lançando o livro. Quero que ele fale daqui a pouco do livro. Eu abri o livro, foi uma loucura. Porque a linguagem é muito simples. Incansáveis. Aí eu vou perguntar para ele, vou deixar até essas perguntas, Pedro, deixando um monte de perguntas. Quer dizer que o cara ser dono do seu próprio negócio, ele vai multiplicar o seu tempo de trabalho também? Parece insano. Ele vai falar depois do intervalo. Voltamos já conversando com o Maurício Bevenuti, que está lançando Incansáveis, esse brasileiro que saiu lá de Vacaria, depois para Porto Alegre e de lá para o Vale do Silício. A gente volta. Estamos de volta, o tempo a gente está tentando administrar, eu acho que o ouvinte está nos acompanhando, né? Ele sabe da importância dessa conversa aqui de hoje. Esse brasileiro, você vem para cá, passa 35 eventos, como é que é possível? Você tem que ter uma logística, isso tudo entra na história logística. Onde é que os aplicativos, de alguma forma, né, esses startups te ajudam? E eu queria saber, fala aqui, porque muita gente ainda ouve a palavra startup e ainda não entende. A Dervai já fez o evento, a gente trouxe até a gente, a Dervai vai conversar aqui sobre startup, que é, afinal de contas, de uma forma bem simplória, startup.
Startups são projetos, são empresas que estão construindo algo, uma solução, e essa solução ela não encontrou ainda a sua fórmula da lucratividade. Então, uma startup é uma empresa buscando validar o seu produto, o seu modelo de negócios e buscando a maneira de se tornar lucrativa. Em geral, as startups elas têm 3 características. A primeira, elas são escaláveis, ou seja, são soluções que você pode consumir aqui em São Luís ou em qualquer lugar do mundo. São soluções repetíveis, ou seja, onde o cliente consegue comprar o produto da startup mais de uma vez em pouco tempo. Você usa o produto dessa startup várias vezes em pouco tempo, né? Ao contrário de uma noiva, que um vestido de noiva você compra uma vez só na vida. Um banco imobiliário você compra só uma vez na vida. Sim. E impacto social, né? A startup ela realmente muda a vida das pessoas. Então, escalabilidade, repetibilidade e impacto social são as características de uma startup. Bem, eu deixei algumas questões antes do intervalo comercial sobre a automação desses veículos. Que experiências, o que está fazendo essa experiência? Nós, desde o velho Ford, muita coisa, 100 anos ali, fazendo mais ou menos o mesmo modelo de carro. Será que um dia a gente vai fazer também, ou já está fazendo, as impressoras em 3D também vão construir os nossos carros? Quem sabe, né? Poxa, hoje já partes de automóveis já são impressos com impressora 3D, né? A BMW já imprime paralamas dos seus carros na Alemanha com impressoras 3D, peças, né, parafusos já são impressos com impressoras 3D. Mas a questão do automóvel, a gente vai viver nos próximos anos uma disruptura completa no que a gente está acostumado em toda essa indústria automobilística, né? Porque os carros autônomos, que são os carros sem motoristas, eles vieram para ficar. O Vale do Silício hoje já tem uma frota de carros autônomos rodando nas ruas. É uma cena comum você ver um carro sem motorista no Vale, andando sozinho. Em Pittsburgh, que é uma grande cidade americana, já tem Uber autônomo, ou seja, Uber sem motorista, Uber andando de forma autônoma. Um dos grandes projetos nas Olimpíadas do Japão, as próximas Olimpíadas, o Comitê do Japão que está organizando os jogos já falou que o carro autônomo vai ser um dos grandes adendos das Olimpíadas, que vai transportar os atletas e o setor de imprensa, tudo com carro autônomo, né? Então, muita gente acha, Robson, que o carro autônomo é futurismo, né? Futurismo, né? Aquela coisa... Pois é, você pensa como algo... Que assim, que eu nem vou ver enquanto vivo. O carro autônomo vai fazer parte das nossas vidas muito antes do que a grande maioria das pessoas imagina. Você disse que já existem experiências dentro do Vale já com esses veículos? Por exemplo, o Google. O Google hoje tem o Google Car, que é um carro autônomo do Google, que já não tem direção. É um carro que hoje circula nas ruas do Vale do Silício. Eu até postei uma foto... Qual é o teu Instagram? O pessoal, porque tem uma foto no Instagram. Coloquei ontem, Maurício Benvenuti, tudo junto, Benvenuti. São dois T's. 2 T's e I. Benvenuti, 2 T's e I. Esse é o meu Instagram. E o Vale do Silício hoje já convive com carros autônomos e mais do que isso, né? Não só Google investe em carro autônomo, Uber investe em carro autônomo, mas Apple investe em carro autônomo, GM investe em carro autônomo, a Ford investe em carro autônomo, as grandes montadoras, a indústria automotiva investe, né, nesse setor inteiro. Então, se fala muito que no mercado americano, principalmente nas grandes cidades, a gente vai ver nos próximos entre 5 e 10 anos, uma mudança muito grande na forma como as pessoas se transportam nos grandes centros. Você falava também de uma coisa que chama a atenção, inteligência artificial ainda fica uma coisa distante para a gente compreender. Você falava ontem de máquinas que de alguma forma, eu não sei se foi uma força de expressão ou você está falando do real, elas já aprendem determinadas coisas. Quando acontece uma segunda situação, elas já reagem àquilo, já com isso já é uma inteligência dessas máquinas. Pode-se dizer que já existem máquinas inteligentes? Pode-se dizer sim. A inteligência artificial, o grande adendo dessa tecnologia é porque ela não é algo que você programa e ela responde só aquilo que você programou. Isso, exatamente. Ela é como um ser humano, ela aprende. Os americanos chamam, o machine learning, é uma máquina que aprende. Porque ela usa todas as interações que ela tem com o ambiente, ela aprende com o ambiente e usa o que ela aprendeu para tomar as decisões futuras. Assim como o humano, né? A gente não estuda, a gente não busca conhecimento para usar esse conhecimento e tomar decisões futuras. E a inteligência artificial faz isso. Então hoje tem N exemplos dentro do mercado de trabalho da inteligência artificial entrando para resolver problemas muito básicos. Por exemplo, já tem escritórios de advocacia nos Estados Unidos que usam a inteligência artificial para tomar as decisões básicas e rápidas do direito em questão de segundos. Questões básicas. Analisam mais rápido. Analisam rápido porque varrem todo o código, isso. E mais do que isso, a inteligência artificial ela consegue fazer suposições, assim como o humano. Então,
esse é o grande adendo, e não só no setor jurídico, mas no setor contábil, financeiro, médico. Hoje já se aplica muito. Hoteleiro já tem hoje hotéis que têm concierges robôs, que são um robô que usa inteligência artificial para responder questões básicas do hotel, tipo turismo, restaurante, né? Questões básicas que um hóspede tem. Isso tudo feito com inteligência artificial. Você falou, eu vou voltar para a justiça. Então, por exemplo, um dos problemas da justiça brasileira, dizem, é a morosidade. O número de processos que estão aí guardados são tantos. Quer dizer, se a gente fizer uma visão futurística, pode ser que no futuro a gente reduza em pouquíssimo tempo determinados processos que levam muito tempo. E aí entra o lado da máquina que, digamos assim, não vai reagir de uma forma mais humana, vou dizer isso, emocional, mais emocionada, seria, digamos, uma resposta mais focada mesmo. O resumo dessa conversa que a gente está tendo aqui é o seguinte: tudo que for básico num futuro muito próximo, Robson, vai ser rápido e barato de se consumir. Tudo que for básico, eu quero um serviço jurídico básico, vai ser rápido e barato. Contábil, vai ser rápido e barato. Médico, vai ser rápido e barato. Financeiro, vai ser rápido e barato. Por quê? Porque tudo que for básico, a tecnologia vai oferecer uma solução assertiva, uma solução precisa e uma solução que vai atender os problemas das pessoas. Então, o profissional, seja ele advogado, contador, que quiser se manter na vanguarda da sua indústria, ou ele vai se contentar em reduzir o seu padrão de vida, mas isso ninguém quer, ou ele vai ter que se especializar e entregar um serviço cada vez melhor para as pessoas. Bem, uma paixão brasileira, o futebol, parece que agora começa a mergulhar nessa história. Já estão querendo inserir cada vez mais aplicativos, ou então filmam uma coisa rápida porque o juiz decida. Como é que você vê isso? Você gosta de futebol? Você acompanha futebol? Eu adoro. Como é que você vê então, como um cara que ama futebol? Tem gente que acha que defende que não. Não, a dúvida é que é o legal e não sei o que, a discussão no dia seguinte. Como é que você vê isso? O futebol é um esporte mágico, né? E as discussões fazem parte do futebol. Eu não sei até que ponto você colocar a tecnologia ali, você tira essa magia. Mas eu vejo, por exemplo, muito esporte americano. O esporte americano tem tecnologia de ponta aplicada a tudo. Então, qualquer lance duvidoso, você consegue tirar o tira-teima. Na hora mesmo, o juiz já acessa e resolve. Eu particularmente, eu acho que faz parte do folclore da cultura brasileira, e eu acho que o futebol mundialmente, essas discussões, eles fazem parte. Já tem uma série de iniciativas, né, para criar bola eletrônica, né, a linha. Eu particularmente, eu acho que no futebol as coisas, acho que isso faz parte da cultura do esporte. Acho que deveria ainda, a gente ainda tem algumas reações a essa coisa mais emotiva. Bem, você falava então das startups, quer dizer então que eu vou trazer até para o ambiente. O Repórter Difusora, eu estou muito contente de receber você aqui, porque nós vivemos uma experiência assim. O André, que está aqui te acompanhando, o Rodrigo, que acompanha aí, o Rodrigo da Devai, ele acompanha a gente, viu como é que é o processo. Nós tínhamos aqui os Ordes, o programa é Repórter Difusora. Então o ouvinte um dia mandou para cá, fez logo uma logomarca e falou: nós somos os Ordes, ouvintes do Repórter Difusora. E a partir daí eles começaram a mapear as informações. Por exemplo, tem alguém agora que está falando de trânsito. Eu estou com um monte aqui, enquanto eu estou falando com você, tem um monte de gente interagindo aqui, falando de um acidente que aconteceu não sei aonde. E o que é mais importante é que a gente subestima às vezes o ouvinte. E isso não se pode mais. Você falava que o poder volta para a mão do povo. E o ouvinte é que tem o poder. O pessoal diz assim: escuta, você tem uma pauta, os caras chegam para ser entrevistado aqui, cadê? Eu esperava ver uma redação com várias pessoas fazendo aqui na redação. Eu falei: não, a nossa redação online está lá fora. Ele está agora no táxi. Taxistas estão ouvindo a gente, muita gente, ou dona de casa, dirigindo, levando criança para a escola. E essa turma que está sentada no banco, de trás do carro mesmo, já é a geração que você falava ontem, eu queria que você falasse isso. É uma geração agora que está nascendo nesse momento e que já vai querer um mundo diferente, raciocinando diferente. Você até contou uma história ontem do garoto que falava sobre a história do Google, dos livros. Como é que foi essa história? Para a gente entender essa geração que já está se formando agora. O que você falou assim, hoje em dia não se constrói mais algo para o cliente, se constrói com o cliente. O que vocês estão fazendo aqui a experiência do repórter é isso? Exatamente. A história que eu contei ontem é uma história bem engraçada, porque eu tenho, a minha esposa tem um irmão de 8 anos, a minha esposa mora comigo em São Francisco e a família dela mora no Rio de Janeiro. Então eu estava fazendo as malas para uma viagem dessas para dar uma palestra em Florianópolis, e era um domingo, eu estava no quarto, e aí o irmão dela, de 8 anos, estava na sala com um amiguinho. E aí eles estavam conversando, e eu no quarto fazendo as malas. E aí, a conversa deles, eu fiquei, o Gustavo, que é o irmão da minha esposa, tem 8 anos e está preocupado porque ele vai ter aula de inglês no ano que vem todo dia. Então, ele está sonhando com inglês, meu Deus, vou ter aula de inglês todo dia. E aí o amiguinho dele falou para ele, né, poxa, a gente vai ter aula de inglês todo dia e tal.
né? E ele, pois é, mas sabe de uma coisa? Daqui a alguns anos o Google vai estar na nossa cabeça, a gente vai falar 70 línguas, não vai mais ter problema, e fica tranquilo, e mais. E aí ele mandou uma outra. Ele falou o seguinte, não, e eu já pedi pro meu pai para ele guardar o carro que ele tem hoje, para quando eu completar 18 anos eu poder dirigir, porque os carros vão andar sozinhos daqui uns dias, mas eu quero muito dirigir um carro, então eu já pedi para ele guardar o carro que ele tem hoje. Então é isso, é essa geração que está crescendo agora, com essa mentalidade, com esse pensamento, que vai estar exercendo seu poder de compra na sociedade em pouco tempo. Então não dá mais para a gente pensar em criar negócios e empresas da mesma forma como a gente criou até aqui, porque essa geração vem com um pensamento completamente diferente. Eu vejo aqui que uma revolução começou numa garagem lá, na indústria, né, de computadores. E eu queria agora, porque meu tempo está estourado aqui, infelizmente eu queria ficar mais tempo, por que ler Incansáveis, Maurício? Que vão encontrar aqui dentro desse livro? Incansáveis. O Incansáveis, ele mostra como uma nova geração de empreendedores está criando soluções fantásticas e rompendo o status quo, né? Por quê? Porque o pensamento padrão, o comportamento mediano, ele faz parte da sociedade. Toda sociedade tem a seu status quo. E você pode ter certeza, Robson, sempre quando você cria algo extremamente inovador e você oferece isso para a sociedade, sempre vai existir uma força contra, querendo manter as coisas como elas estão. Porque essa é a média, é o pensamento, e é natural que isso aconteça, porque você vai querer manter. A média é muito grande, né? Uma população inteira que faz parte daquela média, então é muito difícil você romper esse pensamento mediano, esse status quo. Então o livro Incansáveis, ele mostra como empreendedores criaram soluções fantásticas e conseguiram romper esse pensamento mediano e se estabelecer enquanto solução na sociedade. Então a leitura, ela não só mostra cases do Vale do Silício, que é a região mais inovadora do mundo, onde surgiu Apple, o computador, a internet, as redes sociais, o Uber, mas também cases do Brasil, né? Eu faço essa tropicalização do Vale com o Brasil justamente para trazer esses exemplos para o nosso cenário brasileiro e para a nossa realidade e mostrar que não é só no Vale do Silício ou nos grandes centros e países desenvolvidos que você pode criar. Mas no Brasil tem gente criando soluções incríveis aqui no Brasil e sendo muito bem sucedidos em solo tupiniquim. Essas histórias estão todas incansáveis. Maurício, prazer ter aqui você aqui com a gente. E mais eu acho interessante é alguém ter hoje uma experiência tão rica e não guardar para si, que é uma tendência desse nosso momento, não no Brasil, no mundo, de compartilhar. Como é que você se sente dentro desse contexto? Eu acho que esse aqui é o grande prazer, me parece que é de compartilhar. Como é que você se sente dentro disso? É muito bom ver a voz dos incansáveis rodando o Brasil. Isso é muito nobre. E hoje em dia, Robson, não se constrói absolutamente nada sozinho. Ninguém é uma ilha, né? E você, né, o ouvinte que está escutando agora, se quer construir algo, quer construir uma empresa, quer construir um negócio, você vai precisar de muita gente para erguer os seus sonhos. Não se constrói mais um bom sonho sozinho. Então, o livro Incansáveis, eu estou rodando o Brasil, mas tem uma série de pessoas que estão me ajudando. Por exemplo, o Rodrigo aqui, que você comentou, me trouxe aqui para São Luís, e assim como o Rodrigo, esses 35 eventos que eu fiz pelo Brasil, são pessoas que me ajudaram. Então, um projeto de sucesso, ele não é feito de uma pessoa, ele precisa de muita gente. E é a cultura do compartilhamento, de você compartilhar os projetos que você tem e trazer para consigo mais pessoas para atuarem juntas. Então esse é o 2016, a palavra é compartilhamento. Em 30 segundos, como é que você viu nesse contexto a história lá do cara que liberou histórias aqui do Brasil, dos Estados Unidos, como é que chama? Que virou no mundo, o cara que mostrou documentos, botou documentos na rede. Wikileaks. Como é que você viu dentro desse processo, que é tanto assunto? Em 30 segundos, como é que você viu isso? 30 segundos é difícil para falar, porque é uma história polêmica, né? Mas virou filme. Já virou filme, mas é um pouco isso. Hoje em dia, não existe mais segredo. Muita gente chega para mim e fala, Maurício, eu tenho uma ideia, eu quero colocar em prática, mas eu não posso contar. Não posso contar porque essa ideia... Esse é o primeiro passo pro fracasso hoje em dia. Porque você só consegue aprimorar aquilo que você tem na sua cabeça quando você fala com outras pessoas. Porque hoje em dia você valida a sua ideia no mercado, nas pessoas. Porque o grande risco de você criar algo da sua cabeça sem compartilhar é você trabalhar 6 meses e quando você lançar o produto ninguém querer consumir. Então esse é o risco de você ter uma ideia e guardar consigo. Maurício, muitíssimo obrigado por você ter vindo aqui no Repórter. Agradeço muito. Espero que seja bom. É o que o Rodrigo me dizia ontem. Robson, a gente precisa multiplicar essas informações
Por isso é importante o Maurício no repórter. Nós estamos falando agora para uma média de 2,5 milhões de pessoas no Maranhão. E eu espero que sementinhas sejam plantadas nesse momento e quem sabe daqui, como se fala, hoje não é mais uma coisa só do Vale do Silício, outros lugares do mundo, e isso facilita esse momento que pessoas possam criar da mesma forma. Muito obrigado mais uma vez, boa viagem. Obrigado. E quem quiser mais informações, www.incansáveis.com.br, tem as minhas redes sociais e tem mais informações do livro. Maurício Benvenute, Deus Tes e Perfeito. Vamos ao intervalo, voltamos já.